limite? Ai, você perguntou o que eu amo falar. Que assim, até onde ir, né? A gente só deve ir na cama. E eu acho que em qualquer coisa na vida, onde aquela prática não nos fere, nem física, nem emocionalmente, e não fere quem tá ao lado. Tá. Se a gente tiver essa noção de limite, de combinado entre o casal, tá tudo certo. Então, aquilo tá te ferindo emocionalmente? Eu acho um horror sexo oral. Tá te ferindo emocionalmente? Então não faça. E fala sobre isso, né? E conversa sobre isso. Tem que ter o campo do diálogo. Porque a gente... Boa noite, família. Mais uma vez aqui com você. Dessa vez vamos aqui ver o que a especialista tem a dizer sobre sexo. Se é o mesmo motivo de maioria, uma parte enorme, né, de separação no mundo atual. Então, temos aqui especialista, né, que é psicóloga, que é a doutora. Vamos ver aqui o conselho que a doutora tem aqui a dizer pra gente. Então, siga lá. É ainda tabu na cultura, é difícil falar. E isso vale até para quando a prática vai escalando, né? Violências e tal, né? Tá ferindo fisicamente ou emocionalmente. O doutor está a referir aqui sobre sexo oral. Minha gente, nós temos que respeitar uns aos outros, mesmo no casamento, na relação, sei lá, namoricos, não sei o que, mais sério ou não, nós temos que nos respeitar. Se tu gosta, eu não gosto, vamos falar, vamos chegar a um acordo, chegar num consenso e ver o que é melhor para casamento, o que é melhor para relacionamento e ponto. E o mesmo serve para homem e para mulher, e há uns que gostam, outros não gostam, outro muito, outro não. Cara, vamos conversar e achar meio termo ali e ser sincero, ser franco. Agora, brigar, separar por causa disso, acho que é muito exagero para isso. Vamos ver aqui. Emocionalmente, então será que é para dar essa continuidade? Será que é para segurar isso, né? Aquela história... Até onde ir quando surgiram aí os filmes, né, as literaturas eróticas os 50 que usavam tons de os 50 tons de cinza, né? Então tinha essa questão, até onde ir? Até onde aquilo não tá te ferindo, nem física, nem emocionalmente. Golden shower? Aqui não. Pois é. Você gosta, faz aí, mas não, né? Qual é o limite de cada um? Então o que a gente está falando é de respeito ao limite. E isso a gente precisa respeitar. Mas você deve receber... perguntas, questões. E fala, putz, eu não gosto de fazer isso, eu faço só porque meu marido quer, eu faço isso só porque minha mulher quer. Então, nas redes sociais, direto, a Maria que administra as minhas redes, direto eu abro caixinhas de dúvidas e respondo pelo Instagram, coloco no YouTube também, direto vem essas questões. Porque o medo é da outra pessoa ir embora porque ela gosta muito daquilo, né? Então vem perguntas de todo tipo, ele quer incluir uma terceira pessoa, ou quer me ver transando com outra pessoa, tem de tudo. E a minha resposta é sempre essa, tudo bem pra você? Se não tudo bem pra você, não. Né? Porque o sexo é pra ser um prazer, um divertimento, não é pra você sofrer com isso. E aí você tem que estipular os limites, né? Qualquer pessoa do par precisa ser respeitada. Mesmo que isso te faça perder o parceiro. Pois Isso é verdade, família. Isso aí eu concordo plenamente com a doutora. Então... porque se você tá numa parceria ali que não te respeita, aí é uma questão de... vamos usar a palavra do momento, né? Ver o quanto tóxico é isso, né? Esse relacionamento, né? Pois é. A gente tem que respeitar. E aí a gente volta para a educação, né? Que a gente tá criando os jovens, as crianças muito sem limite. Limite para isso também, para quando a gente ficar adulto, a gente respeitar os limites de quem tá com a gente, os limites da sociedade, os limites no trabalho, na vida como um todo. Pois é. Manda aí, Kratos. Tem uma pergunta aqui que eu acho que deve ser uma clássica, né? Que é o que fazer para apimentar o relacionamento. É uma pergunta da produção. Pode comprar a minha linha de produtos eróticos, brincadeira. Ô família, que pergunta é essa? O que fazer para apimentar o relacionamento? Então, e aí? Preparado para ouvir o que o doutor tem a dizer? O que nós devemos fazer para apimentar o nosso relacionamento, nosso casamento e tudo isso. Então vamos aqui ouvir a dica da doutora. Uma das coisas uma massagem é legal. Uma massagem é legal, mas o principal, então eu vou responder para você que mandou a pergunta e para todos. O principal para você apimentar o relacionamento é você se investigar lá no fundo o que falta nessa relação. Às vezes falta uma bobagem. Uma bobagem não, uma coisa simples, que é voltar a beijar na boca. Voltar a namorar, como fazia no início da relação. Voltar a ficar junto, ter tempo a dois. Fazer surpresa. Não é aquela coisa toda marcada, toda agendada. Exatamente. E ter tempo a dois de qualidade. Família, vocês concordam, não é? Com a doutora? Eu 100%. Esses pequenos detalhes que nós deixamos com o tempo de fazer no nosso relacionamento, no nosso casamento, acaba de alguma forma afetar isso de uma forma negativa, que leva à separação do casamento, do relacionamento sério, sei lá, de tudo.
E são pequenos detalhes que mudam tudo. No início é tudo tão romântico, tão bom, belo, é beijo para aqui, beijo para lá, mas depois de um longo tempo de relacionamento, a pessoa já não tem mais isso, é uma frieza, é um gelo que dá nisso, a pessoa vem só, acabou. O beijo não rola mais. Aquele surpresa de fazer sei lá, flor para mulher, quando chega em casa, mesmo para homem também, vice-versa. Dá um presente, chocolate, alguma coisa. Do nada chega em casa, pega a mulher, vai para jantar num restaurante, assim, qualquer, não precisa ser caro, ok? Desde que, olha, a intenção é o que importa. Sair para fora, dar um passeio à noite, assim, andar à beira da praia, algumas coisas do gênero. Isso não acontece mais. E depois, o que eu acho também que é muito importante é diálogo também. Isso é muito, muito bom. E depois, no relacionamento, as pessoas devem ser amigos. Conversar, brincar, sorrir. Tem umas, sei lá, umas zoeiras que as pessoas podem fazer. Isso ajuda muito, muito no relacionamento. E acho que depois de sei lá, um longo tempo de relacionamento, as pessoas acabam por, sei lá, deixar de fazer pequenas coisas, mas que são muito importantes. São pequenas coisas, mas são grandes ao mesmo tempo. Então, eu acho que, doutora, aqui... Porque às vezes a gente entra num relacionamento a dois e aí a gente vive todas as histórias, os relacionamentos sociais, familiares, trabalho, o cuidado com filhos, trabalho, mas e o momento a dois, daquele lá que foi o que nos uniu? Pois é. Não tem. Então a gente precisa abrir espaço para namorar. Então, para apimentar a relação a dois, talvez tem que resgatar esse campo do namoro do casal e ver cada casal, sem fórmula pronta, ver o que apimentava antes. Ou o que tem vontade de descobrir hoje. Exato. O que dá para colocar aí no jogo erótico. Pois é. A gente falou muito sobre iniciação sexual. E de casais, deve ter hoje em dia um monte de dúvida, né? Casais que estão há 10, 20 anos juntos. Sim. A gente recebe, né? Aquela perda, né? Daquela vontade. Tem. A gente recebe, os sexólogos em geral, eu, enfim, né? Os psicólogos em geral, a gente recebe casais no consultório, mesmo online eu atendo casais, que às vezes vêm para entender ali as questões do desejo, né? Como resgatar o desejo perdido. Já deve ter mulher ou homem que fala assim, eu não tenho mais vontade de transar, e aí o que eu faço? Pois é. E acontece, não acontece? Acontece, e o desejo talvez seja uma das questões mais complexas ou mais amplas, tipo, não sei. Eu amo a pessoa, eu gosto de ficar com ela, mas eu não tenho vontade de transar. É estranho, mas pode acontecer, né? Pode, porque desejo, ele tem, assim, múltiplas camadas, vamos dizer assim. Vamos começar com a camada mais básica, que é a física, a orgânica. Tá. Tô com uma dificuldade de desejo, vamos investigar os hormônios sexuais, pode né? ser Então isso, cada né? um vai pro médico ver como é que tá. Exato. Aí vai lá e regula os níveis hormonais. Às Continua abaixo de desejo? Sim. Vamos investigar, então, fora da cama e dentro da cama, o que está acontecendo. Então, se é uma relação de longa data, como é que tá a relação desse casal? Como é que tá o fight, a brigaiada fora da cama? Como tá, né? Tá falando de quê? De briga mesmo ou de carinho? Eu tô brincando com assim, como é que tá o relacionamento desse casal fora da cama? Tá. Tá muito desentendimento. Como que tá isso? Como é que tá a sincronia, na verdade? Tá a ver? Às vezes, nossos problemas psicológicos fora de relações podem afetar. Isso é verdade. E isso é comprovado cientificamente que se a pessoa tiver estresse todos os dias, demasiado, tipo, no trabalho, na escola, não interessa, isso pode afetar sim na hora da pessoa no ato. Então... desse casal, né? Virou amigo. Eu escuto muito de amiga minha que tá casado há muito tempo. Tem espaço para né? curtir, né, a relação a dois ou não. Então, precisa investigar tudo que tá acontecendo fora da cama. E na cama, como é que tá esse sexo? Tá satisfatório? Não tá? Tem cobranças? Não tem? Porque o desejo, né, implica em você ter transas satisfatórias para você querer repetir a dose. Além disso, precisa investigar a vida individual de cada um. Então, assim, como é que tá a sua vida neste momento? Por exemplo, você tá com um grande projeto no trabalho que tá roubando todo o seu tesão, todo o seu desejo? Pode ser. E você só tem olhos para aquilo. Ou você teve uma perda muito grande. Ou por acabou exemplo, de ter filho. Acabou de ter filho também, mas, por perda exemplo, muito grande também, na né? pandemia, que morreram várias pessoas, né? A gente perdeu muitos amigos, muitos Parentes, familiares e tal. É um momento que fica difícil, né? A gente ficar com o desejo em alta em momentos de perda. Então, a gente precisa olhar que qualquer coisa que acontece na vida da gente como um todo influi no sexo e no desejo sexual. Então, faz essa investigação. Às vezes a gente precisa, sim, buscar um especialista, um psicólogo. Às vezes precisa buscar o médico, né? Em geral são os dois, né? E, a partir daí,
que você encontrar o que pode estar levando a essa baixa de desejo, começar a lidar com essas questões. Qual que é o sentido disso na sua vida? A gente costuma dizer, nessa psicologia que eu pratico, que é a psicologia analítica, que uma dificuldade sexual, ela é sintoma ou ela sinaliza para algo que não vai bem no seu emocional, vamos dizer assim, né? Então, o que será que não está indo bem para você estar com essa dificuldade sexual, para você estar com essa baixa de desejo? O que está faltando? O que você precisa? O que precisa ser transformado para que abra as portas para o desejo? Exato. É uma investigação grande, né? E às vezes a gente quer uma pílula milagrosa. Não tem, gente. Não tem a pílula milagrosa para questões emocionais, assim, vai resolver tudo. Não. Né? A gente tem um medicamento para ereção? Tem, mas até o medicamento para ereção, para ele dar certo, a pessoa tem que ter desejo. Mas eu acho que só a vontade de consertar já é um primeiro caminho, né? A vontade de consertar é um primeiro caminho, né? E também entender que tem pessoas que não têm desejo e tá tudo bem para elas. Sério? Eu costumo dizer assim. Tem? Tem gente que não gosta de sexo e tá tudo bem, você não é obrigado a gostar. Exato. Se para essa pessoa tá tudo bem, não gera sofrimento, tá tudo bem. Né? Cada pessoa é de um jeito. Né? E isso precisa ser respeitado também. Uau. Pois é. Então, cada pessoa vai ter um ritmo sexual, isso precisa ser conversado. Tem um caminhar da vida que outras coisas vão entrando e que às vezes você tá com mais desejo, com mais tesão por outras coisas, não necessariamente o sexo. Tem as fases da vida, como você disse, acabou de ter filho, às vezes vai estar num momento ali em que a maternidade, a paternidade, né, são primordiais. E o desejo vai ficar um pouco em baixa. Ou não, tem gente que não, que continua transando, né, e tal. Mas cada coisa vai ter o seu momento. Para retomar o desejo perdido, é investigar tudo isso e fazer isso de uma forma sem cobrança. Porque se a gente fica apontando o dedo pro nosso parceiro ou pra nossa parceira só, porque você... Aí... Pode acabar piorando. E apontar o dedo. Em vez de sentar e tentar solucionar o problema juntos, tenta apontar o dedo, dizer isso. Às vezes o problema está consigo, não está com a pessoa, então pode ser diferente. Então o melhor caminho é unir-se, os dois juntos, tentar resolver o problema e não culpar um ao outro. Isso é muito mal e acaba também psicologicamente deixar a pessoa cabisbaixo e não ajudar em nada. Piorar a situação pelo contrário. Aí é pior ainda. Então a gente tem que ter um campo mais afetivo para retomar os prazeres e lidar com a sexualidade. Mas a sexualidade, o sexo é um dos grandes motivos de separação hoje em dia, você acha ou não? Também, né? O sexo também, mas não só, né? A gente tem infinitos motivos. Hoje a gente está mais intolerante. Tá com... Né? A gente está tolerando tem menos. Tem muita oferta no talvez, mercado. Mas a gente está mais intolerante. Cara, esse ponto que a doutora tocou agora, de intolerância, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu tenho uma visão sobre o mundo de hoje, as pessoas de hoje em dia, nós jovens antigamente, eu sou muito apaixonado pelo relacionamento de antigamente. Pessoas conversavam, casavam, tinham, dificuldade bastante, havia altos e baixos, mas as pessoas sempre entendiam-se e resolviam a situação e mantinham sempre juntos. E hoje não tem paciência para nada. Discutimos hoje, tchau, cada um segue o seu caminho, vai embora. Parece que a pessoa está como um sapato. Hoje é um, amanhã é outro par, depois amanhã é outro par. Está como cueca que você usa todos os dias. Cara, não tem mais o amor, aquela vontade de sentar e conversar, tentar arranjar uma solução para resolver o problema em conjunto, dar uma oportunidade. Eu não vejo isso, é muito raro, é muito escassez hoje em dia. Se tem essas pessoas que já vêm já com aquela mentalidade um pouco assim de antigamente e pessoas que já estão... É muito complicado, é muito difícil. E o mundo de hoje, com essas redes sociais, as pessoas passam só assim nas redes sociais. Tem homem, tem mulher, é só aceitar, seguir. Cara, eu acho isso muito, muito, muito mal para nós de hoje em dia. Eu não vejo aquele compromisso, aquela conexão, aquela vontade de querer resolver o problema e manter-se junto. Pessoas querem substituir umas às outras e seguir o caminho. Eu não vejo isso como uma solução para a vida. Não, pelo contrário. Nós devíamos... Olha... O mundo hoje, infelizmente, está assim. E o que o doutor está a falar aqui é certo. Impaciência, intolerante. Isso é uma palavra 100% certa que ela falou sobre esse assunto. Intolerância. As pessoas só querem substituir e trocar, mais nada. Talvez a gente esteja negociando menos,
Olha, isso, negociar. Conversar, negociar, chegar a um ponto e vamos lá juntos. Pensando menos. A gente já houve um tempo em que ficar casado era regra para a vida inteira, e a gente não tinha uma opção, era uma prisão. E agora, talvez a gente esteja indo pro outro lado do pêndulo, né? E fazendo... Qualquer coisa é motivo pra separar a fila, anda. Não que não possa, né? A gente pode e deve, né? Quando não está bacana aquela relação, pensar. Mas fazer de uma forma pensada, de uma forma digerida. Senão você vai só carregar esse problema pro próximo relacionamento. Pegar a sua parte, porque sempre numa relação a dois tem a parte dos dois. Não estamos falando das relações abusivas, né? Se a gente tem um agressor, um abusador, ou uma abusadora, uma agressora, né? É outra história, né? Exato. Aí é diferente. Mas assim, num relacionamento em que os desentendimentos surgiram, né? Qual é a minha parte nesses desentendimentos? Qual é a parte da outra pessoa? Qual é a parte que podemos fazer para resolver? E aí trabalhar também a tolerância. Muitas vezes a gente tem que ir para uma terapia de casal e trabalhar essa tolerância também e olhar pro amor, né, gente? Exato. E para pessoas que pensam que terapia de casal é uma coisa brega, é uma coisa que não faz sentido, que é para fracos, não é. Pelo contrário. Terapia de casal ajuda muitas e muitas pessoas, salva muitos e muitos casamentos. Eu recomendo muito para quem tem problema no relacionamento, não está a conseguir resolver seus problemas no relacionamento. É bom que vão para a terapia de casal, que isso ajuda muito. Nem se for uma pouquinha coisa ali, pode fazer imensa diferença nas vossas vidas, no vosso relacionamento, no vosso casamento. Então,